Flávio, marca Hullit. O que é a marca Hullit? O que ela representa? O que ela representa, a Hullit começou como um projeto de um tênis para treino, com uma ideia comercial. No meio do caminho ela foi se aprofundando tanto na psique do grupo que estava desenvolvendo a marca, que ela se tornou outra coisa, se tornou uma coisa muito maior do que isso, do que só um produto, né? Então a Hullit, a gente começando, vamos lá do começo, a gente pensou um produto para a geração Z, né? E ao pensar esse produto da geração Z, a gente foi se desafiando, a gente como não está nessa geração, como que a gente se coloca lá, né? Para comunicar para esse público. E uma forma que eu achei pessoalmente foi começar a conversar com o Flávio de 20 anos. Cara, o que o Flávio de 20 anos poderia... O que o Flávio de 42 anos poderia falar para esse garoto de 20 anos que estava totalmente agoniado, perdido na vida? Perdido não, eu já estava meio encaminhado, mas estava internamente muito alvoroçado. Por fora, talvez eu nem parecesse que eu me controlava bem, mas estava uma confusão. E eu acho que todo garoto e garota de 20 anos vai viver isso. É uma época muito desafiadora, né? Então a Hullit foi indo para esse caminho, né? O que a gente vai falar para essa turma? A gente não quer vender só um produto, a gente quer trazer uma marca que tenha sentido. Então a gente começou por aí. E além de me inspirar no Flávio de 20 anos, esse Flávio de 20 anos começou a conversar com o Bruno e o Vitor de 20 anos, que são meus 2 filhos. Então foi uma época bem complicada para eles e para mim. Nossa relação também estava bem na época que a gente estava fazendo, final de 2023. Então isso deu uma florada assim, nessa questão de esse conflito de gerações, né? Então isso me ajudou muito assim, a falar sobre a marca. E a primeira coisa que eu sentia e sinto, né, me vendo lá aos 20 anos, é o que a gente começa com silenciar o mundo e olhar para dentro. Então acho que é o desafio inicial de um Hullit. O cara que é Hullit, que é dessa comunidade, ele precisa tratar isso primeiro, que é tirar todo esse noise, esse barulho que tem em volta de redes sociais, de argumentação, de pressão, de expectativas, tudo isso que tem fora ali de você, aos 20 anos, tirar isso, silenciar isso, que é um baita desafio. Eu sei que tive uma dificuldade imensa também, e tenho até hoje de silenciar. Acho que todo mundo tem essa dificuldade de silenciar. Então esse é o primeiro desafio de um cara que é Hullit, silenciar o mundo e olhar para dentro. Então a gente começa, e aí já no desenvolvimento da caixa a gente já falou disso, né? A caixa a caixa do produto é muito especial porque a ideia é ela ser crua por fora e muito intensa por dentro. Então por fora ela é totalmente crua, é um papelão, lógico, com muita qualidade, só que com estampa de silenciar o mundo e olhar para dentro. Essa já é a primeira mensagem. A hora que você abre a caixa, aí você vê um mapa mental bem carregado, com outras possibilidades, com outras visões. Então, a gente começou por aí, né? Eu te falo, começando só na caixa, né? A hora que a gente fala da caixa, ela já começa a contar essa história do silenciar o mundo e olhar para dentro, que é um baita desafio e tem que ter muita coragem, né, para olhar para dentro. Uhum. E você acha que esse conflito que existe, ele é inerente a essa geração mais jovem, ou ele perdura por muito tempo e a marca também pensou nisso, tanto no jovem, também pensando nesse acordar até um pouco mais tarde? Também tem esse pensamento você também teve esse pensamento quando você criou essa ideia, quando você estava pensando na ideia? Então, a sua experiência também contribuiu muito para isso, a sua experiência dessa evolução? Eu acho que com certeza, mas quando você me fala isso, é um outro aprendizado que eu já estou no processo também de parar. Pô, não é só a geração Z, é a geração Millennium, é a X, é o Baby Boomer. Todos viveram isso e eu acho que nesse mundo de hoje estão vivendo. Então, não é geração mais. Então, a gente começa como marqueteiro tentando pensar em público, né? Uhum. Tentar fechar. É até o que Hullit é contra, tentar fechar a pessoa numa casinha. E aí você acabou de falar um negócio que
já quebra algumas regras, que é o Hulit, já vem o nome do Hulit exatamente isso, né? Rule it, né? Domine a parada, ou viva pelas suas próprias regras, né? Então, a gente vai quebrando regra, e eu acho que é um ensinamento de quebrando as regras o tempo todo, em todas as gerações, todas as idades, eu quebro regra todos os dias, né? Eu acho que, e tem que continuar isso. E em que momento essa certa rebeldia, eu vou falar assim, rebeldia contida desse sujeito entra na academia? A gente chama de rebeldia raciocinada, a gente falou desse nome, porque não é rebeldia de quebrar coisa, de revoltar e tal, pode ser também, a gente até, com a questão dos vários olhares, a gente aceita isso, talvez seja o momento de você sair quebrando tudo, mas não é só isso, né? A rebeldia raciocinada, aquela que você olha pra dentro, você tá inconformado, sabe? Você tá assim, cara, não tô satisfeito com isso aqui, eu continuo não satisfeito, eu quero continuar fazendo diferente, sabe? É esse tipo de rebeldia que brotou no desenvolvimento da marca. Então, tudo isso, quando a gente fala, a gente tinha uma demanda comercial para o produto, né? A gente, falando de produto mesmo, a gente precisava de um tênis, a gente viu um gap, a gente falou, cara, existe um tênis para treino de academia? E a gente vai olhar nos concorrentes, ou é muito duro, ou é um tênis que era para skate, ou é um tênis que é um EVA, que assim, a hora que você vai para Ou é feio. Ou é feio, tem esse outro ponto, que é um pilar nosso também, que é estilo e moda. Então, a gente viu um gap no mercado de se posicionar nisso e de falar para a comunidade de musculação, sabe? De treino de musculação e falar com eles. É um produto, então, para representatividade daquele núcleo que já existe dentro da musculação. Isso. É para esse público. Inclusive, é para o público que você convive, né? Sim. Aí, a gente abrindo aqui também, que já o Diego é o responsável técnico, assim, é nosso consultor de desenvolvimento técnico do produto. Você treinou com esse produto muito pesado, mais de ano com ele, desde o comecinho você ajudou no desenvolvimento. E é a pessoa que a gente, é a persona, né, de treino, de mindset também. Então, acho que você foi essa pessoa que conseguiu dar um encaixe para essa comunidade, né? E apoiou muito a gente no desenvolvimento do produto e no mindset, né? A gente conversando, dá para ver que é uma coisa que você falou e fala pra gente, da mente forte e depois o corpo forte. Sim. É impossível você carregar um corpo forte sem uma mente forte, né? Porque é como se fosse um comandante geral. Na verdade é uma CPU, né? É uma placa-mãe ali, a sua cabeça, a sua mente, que vai carregar esse corpo, né, para onde a mente quiser. Inclusive pro buraco, né? Então, forçar o corpo, todo momento que você está fazendo um certo esforço, com certeza você está fazendo o esforço na mesma proporção para sua mente. Então, como você estava falando do teste, né, dos testes que eu fiz no tênis, é impressionante a qualidade de durabilidade do tênis, e nem só isso, né, não só isso, mas também o aumento da performance que você consegue em exercícios de altíssima intensidade. Sim. Que é o que algumas pessoas buscam, né? E é um divisor de águas na minha experiência recente entre produtos para treino, né? Entre faixas, meias, sempre tem alguns produtos que a proposta é aumentar a sua performance. Esse primeiro passo do Hulit para silenciar o mundo, a gente já vem para o produto, né? Então, vem para a embalagem do produto, na verdade. Então, ele começa por aqui, a gente queria uma caixa totalmente limpa, parda, que é a aparência externa muito bacana, lisa e tal. Uma caixa de altíssima qualidade, mas ela é totalmente limpa. E só com carimbo aqui para silenciar o mundo e olhe para dentro. Eu acho que é o desafio de quem é Hulit, né? Esse desafio enorme que a gente tem. E você entra para dentro, quando você olha para dentro, aí essa complexidade, essa energia confusa que está dentro de todos nós, não dá para mentir, né? Que todo mundo sente isso,
esse incômodo, que pode ser um incômodo, mas também pode ser um movimento de evolução, pode ser um negócio que se você também parado, você não vai conseguir evoluir. Então não é uma coisa negativa. Então quando olha para dentro, é aprender a olhar para dentro e ter coragem de olhar para isso aqui, olhar para você e desenvolver isso. Então tem vários olhares aqui, né? A gente sempre tem essa questão dos olhos do produto. Então aqui dentro tem esses vários olhares que também representa a questão de respeitar o olhar do outro. Então para você ser Hulit, você tem que entender que talvez o momento do Diego de olhar o mundo e enxergar para dentro é outro momento do que o meu, e tudo bem, né? Mesmo que eu ache que você esteja fazendo uma besteira gigante, eu vou respeitar, porque é parte do seu processo. Então, saindo da caixa, a gente, quando fala da marca, ela fala muito sobre a marca, né? A gente vai falar um pouco de produto, né? Que a gente chega no tênis, esse aqui é o preto com branco. A gente, depois de falar tudo isso, no tênis que a gente trouxe da marca, do branding para o produto, a frase On Your Way, que é construa seu caminho, né? Faça o seu caminho. Então, a gente fala de Hulit, né? Domine a parada, se controle, se domine, seja o melhor no que você está se propondo e construa o seu caminho, né? E aí tem outras frases aqui escondidas no produto que a gente foi usando. Esse drop a gente chamou ele de Fuck Normality, que a gente veio de até pesquisas de psicólogos e tudo, que tem a doença chamada normose agora, né? Que é uma doença que eu não sou especialista, mas vou me arriscar a falar, que é a angústia, a ânsia de ter que se encaixar em alguma bolha, em algum grupo, né? Então fala demais com o que a gente quer dizer da marca. E aí a gente trouxe essa tradução em inglês para a marca, mas é esse Fuck Normality, que é chutar a porta mesmo, de querer ser o carinha normal ou querer ter que encaixar em algum grupo. Eu acho que o Hulit, ele não precisa disso, né? Ele está vivendo a própria história, ele tá focado nele mesmo, respeitando o olhar dos outros, mas focado nele mesmo. Então acho que quando a gente fala de marca, é isso, né? Então, no produto ele se retrata de várias formas. Começa pelo solado, então tem os olhos, as várias visões de mundo, que são essas órbitas, né, que estão aqui no produto. Na caixinha também tem os olhos, né? Aqui eu notei que tem alguns aqui. Tem os mesmos olhos aqui nesse grafismo. Aqui são órbitas também, então todo produto foi no meio desse olhar diferente. Quando a gente fala de entrar na academia, a gente começa no produto por aqui. Então, até o estilista James, né, que desenvolveu esse produto pra gente, mandar um abraço para ele, que é um cara fenomenal, arrebentou no desenvolvimento do produto. Colocou isso aqui como fibras musculares, né? Ele tem ranhuras aqui que representam as fibras musculares do treino. Né? Você sai para a base do produto, é um produto todo em borracha, então tem muita resistência. A parte funcional a gente fala mais para frente, mas aqui é um raio, né, nessa questão de força, de garra. Ele é um raio que dá para ver melhor em outras cores. Aqui é o olhar, né? Então você tem uma órbita e uma sobrancelha. Por trás ele tem uma faixa de couro que sai aqui na frente, que é uma chama. Então é o cara que tem garra, meu irmão, o cara tem coragem, então ele tem sangue nos olhos, tem fogo nos olhos. Então isso está aqui dentro, está por fora, que é uma coisa essencial para ser um Hulit, né? Então aí de detalhes do produto, nós temos um outro detalhe, a gente cheio de coisas especiais que o James também colocou, que são esses cortes, 3 aqui, ele representa a progressão de carga, ou até a progressão na vida, mas a progressão. Então esses 3 cortezinhos aqui representam isso. E aí tem vários detalhes aí de funcionalidade. Aí nós temos que falar bem mais, porque aí entra na parte técnica do produto, que foi você que ajudou a desenvolver, que testou esse produto e sabe falar até melhor do que eu tudo que ele tem aqui dentro para se adaptar à academia, ao treino, né, e ao dia a dia também, né? Versatilidade. Além da beleza, né, que eu acho que é o que mais me atrai nesse tênis, realmente eu gostei muito de todas as cores, até os protótipos que foram feitos lá, que
que foram os que eu treinei. Gostei de todas as cores. Tinha um begezinho com amarelo que eu achei maravilhoso. E então, a parte técnica do tênis, coisas muito importantes desse aspecto técnico do tênis. O principal aqui é a borracha. Sim. Porque existe uma diferença muito grande entre o material borracha e alguma coisa mais sintética, plástico. Um TR, um EVA. Primeiro, a durabilidade. E segundo, a aderência, que isso aqui a aderência que o tênis vai me dar, tanto no aparelho quanto em um exercício livre no chão. Sim. Então, você usou esse tênis por quanto tempo? 1 ano e meio? 1 ano e meio, treinando pesado, né? Não vou dizer todos os dias, mas praticamente todas as semanas tinha um treino pesado com esse tênis. Vou chegar lá na durabilidade, mas esse material, a borracha, é um material, né, nobre. Sim. Poucos tênis nessa proposta têm esse material e é um material que agrega muito para nós atletas. Além né, que eu vou falar daqui a pouco da durabilidade, essa segurança na hora do treino. Imagino que pegar a carga que você pega e der uma variada, algum deslize no pé, é perigoso. Aquilo que a gente já conversou. Tudo isso que é pensado de tecnologia de aumento de performance, né, o drop que eu vou falar daqui a pouco, isso aqui vai ser testado 100% quando você estiver fazendo um treino extremamente intenso. Tipo um leg press de 500 quilos, um agachamento de 150 quilos. Claro. Aí sim, isso aqui vai apontar os fracassos do produto e os acertos. Sim. Então, nesse 1 ano e meio que eu testei, e a gente veio, né, conversando, ajustando algumas coisas. Alguns detalhes para mudar, né? Não tem queixa nenhuma, pelo contrário. Tudo que ele propõe em aumentar a performance, ele supre. Sim. Como eu estava dizendo, do solado, que é o primeiro, e segundo, isso aqui, que é a palmilha, que tem essa diferença, né, que a ciência aponta entre 2 centímetros e 3 centímetros da base, que é uma posição ótima para... Aqui pra galera ver. Isso, que é uma posição ótima para o seu calcanhar ficar um pouco mais alto que a ponta do seu pé, para você não projetar o joelho para frente quando você estiver agachando e muito menos levantar os calcanhares. Então, para isso, né, essa palmilha aqui supriu 100% dessa demanda. Um negócio que eu não entendo, você me explicou, é que uma questão desse agachamento é que você preserva até as costas, né? Porque quando você agacha errado, você joga o tronco para frente. Sim. E aí a carga vem para a coluna, né? A gente chama isso de esqueleto axial. Nós temos 2 esqueletos. O esqueleto axial é o do centro do corpo. Então tem a coluna, a clavícula e o quadril, esse é o esqueleto axial. O apendicular são os membros, né, braço e pernas. Tá. Quando você vai fazer um exercício que você tem uma sobrecarga axial, ou seja, uma carga que está no centro do seu corpo, quanto mais centralizada durante o movimento, mais seguro é, porque você não faz um movimento de pêndulo. Então, esse tipo de calçado, né, que tem essa diferença, esse e drop, principalmente, né, esse drop, né, esse drop, e principalmente ele não ceder durante... Pensa, um cara de 90 quilos, já tem esse peso em cima e ele coloca mais 150, o tênis desborracha. E aí você não tem essa estabilidade, isso que eu acabei de explicar, a carga migra 1 centímetro para frente ou para trás, você tem que fazer um esforço extra na sua coluna para buscar essa carga. O tempo todo, durante 10 repetições. Você faz o tronco forçando para buscar. Imagina que tu vai colocar esses 150 quilos nas costas e fazer 10 repetições. A cada repetição você tem que fazer mais força ainda para buscar essa carga. Pra voltar. Então, isso aqui preserva, né? Preserva para esse... Nesse quesito, esse tênis foi 100%. Eu imagino que te dá mais segurança para progredir carga, né? De treinar forte. Com certeza. Chega um momento no treino que é um momento crucial. Você fala, eu vou aumentar a carga ou não. E às vezes você está sozinho também, né? Tem um risco mesmo. Sim, sim. Na maioria das vezes o atleta, principalmente de musculação, ele está sozinho. E às vezes o aumento da carga é insignificante para quem está de fora. Às vezes ele tem um agachamento de 150 quilos, ele vai aumentar 1 quilo, mas ele nunca conseguiu ir além. Sim. E o que faz ele ir além é um material de segurança.
Se ele não tiver, ele não arrisca. Verdade. Então isso aqui é uma excelente, além de tudo, né, uma excelente ferramenta para esse progresso. Então eu acho que o menino que desenhou isso aqui, ele teve muito sucesso. O James, arrasou. Fora isso, tem a parte técnica que dá esse suporte, é que a palmilha, ela está muito próxima ao chão. Na verdade, isso aqui é uma cobertura para estabilizar o pé inteiro e ela está muito perto da base. Então te dá mais essa sensação de estar perto do chão. Mesmo tendo o drop no calcanhar, ela dá essa sensação. Então acho que é uma coisa que a gente conseguiu chegar que eu, sinceramente, quando começou, não esperava que a gente ia chegar nesse nível de funcionalidade, sabe, do produto. E outra coisa muito importante, uma queixa que sempre existe entre os praticantes de musculação, volta pra cá, pra galera. São, no treino de perna, os exercícios unilaterais. Então, o pé que está lá atrás... Tal do búlgaro, pelo amor de Deus. O búlgaro nem tanto, porque o pé de trás ele vai estar apoiado em cima de algum suporte, né? Ou do banco. É o agachamento mesmo. Unilateral. Então, esse aqui é o pé da frente. Ele está exatamente assim e estável como ele deve estar. Só porque o pé de trás, ele vai estar aqui fazendo esse movimento. Então, flexão. Pelo material do tênis, que é couro e borracha, esse tênis não cede. E eu posso falar isso com propriedade porque fiz avanços muito pesados, exercícios unilaterais muito pesados, passadas com peso, e esse tênis não quebrou, se manteve exatamente como o primeiro dia. Além da borracha não quebrar, que geralmente ela quebra aqui, ele não marca, né? Não marca. Porque geralmente o primeiro treino dá uma dó. Isso. Aí você pega, o tênis marcou aqui na frente. Não, e uma vez o tênis marcou, ele não volta mais, né? Não volta. Então, é uma tela, uma questão que existe também, é couro natural mesmo, né? Tem que ser tratado como um couro. E tem que ser tratado, não, tem que ser cuidado, eu falo, né? Tem que ter esse cuidado de couro natural. E uma tela de alta resistência. Então essa tela, ela é respirável, então ela faz a respiração do pé também, não fica aquela coisa quente, que geralmente em calçados sintéticos esquenta muito, porque não tem respiração. E ainda tem esse ganho de não marcar, né? Que é um outro diferencial. Que a hora que o intuito desse produto foi pensado para começar o dia com ele, ir trabalhar, ir treinar e terminar o dia com ele numa festa, num happy hour, usar ele o tempo inteiro. Então ele tinha que ter muita resistência mesmo, funcionalidade, tem que ser muito bonito, né, e não pode ir deformando com um mês de uso, né. Então acho que a gente conseguiu chegar nesse ponto com esse produto. Uma coisa que me chama muita atenção, desde as primeiras ideias da criação da marca, é todo o cuidado que você principalmente teve na identificação de quem é esse Hulett. Sim. E aqui, como eu disse, né, a minha identificação, porque eu me identifico 100% com essa persona Hulett, que é esse cara que, mesmo o caos instalado fora, ele consegue entrar na sua mente, ele consegue silenciar o que esse eco, essa barulheira, e fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que não só eu, mas quase todo mundo que busca o treino de musculação e entende o que é esse universo, tem um pouco de Hulett. Talvez uns têm 10%, outros já estão ali chegando no 100%. Mas todos eles têm um pouco. E precisa disso, porque musculação é loucura. Você acordar às 5 da manhã, você entrar embaixo de um peso, comer bem. Brigar contra a gravidade o tempo todo. O tempo todo. E isso faz parte também do que essa pessoa externaliza, né? Do que ela é fora da academia. Você falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que tem um conceito que é filosófico, que ele fala... quanto mais fora, menos dentro. E quanto mais dentro, menos fora. Então, é exatamente o que você estava falando da pessoa da necessidade que ela tem de algum grupo. Então tem muito fora. E você tem que ficar olhando para fora o tempo Então, inteiro. quando você tem esse muito dentro, você sabe onde você quer chegar, o que você quer, você não precisa tanto do que está fora. Com certeza. Aquilo que vem de fora vai só te agradar. Aliás, só agregar. Mas o que está lá dentro, ele já é seu. E é isso que eu vejo quem já trilhou o caminho da musculação e quer.
Então, eu acho que a marca vem exatamente em cima desse trilho. Eu acho que a musculação tem isso, eu fico... todo mundo, acho que na academia, um dia pegou, já viu aquela pessoa que entrou no flow ali no treino, né? Que tá focado, ou com um fone de ouvido, ou ele tá vidrado, entre um exercício e outro, ele para, você vê que ele tá ali dentro do jogo. Então, acho que a hora que eu vejo isso na academia, eu falo, nossa, que cara, aquele ali é Hullet. E o mais interessante disso, né, de quando a pessoa entende esse processo, ela também entende que existem falhas no processo. Porque é muito comum uma pessoa entrar, né, assim, mais ou menos, só entra mais ou menos no universo, e nesse universo de musculação e treino, e não se permite errar. E quem entendeu o processo, que eu acho que é o Hullet, entendeu? Ele sabe que ele errou, mas ele sabe que ele tem que continuar caminhando. Ele sabe que às vezes ele não foi treinar, não deu. Mas amanhã eu vou fazer um treino melhor do que eu faria se eu tivesse vindo ontem. Sim. Entendeu? Então, esse fortalecimento de corpo e mente, ele é retroalimentativo. Sim. E o cara Hullet, ele é casca grossa mesmo. Ele não vai se abalar por um dia ou dois. Tá acontecendo? Não, então esse é um processo, eu vou vencer ele mesmo não indo treinar. Isso aí você tá falando, eu lembrei, você tem vários alunos, né? E fala um pouco assim dessa dificuldade de mostrar isso para as pessoas. Um cara que começou agora, né? Que não... Pô, por que o pessoal vai para academia, cara? Por que vai pegar peso se eu tô aqui tranquilo em casa? Tem uma questão fisiológica, né? Que a gente sabe, neural, muscular, que é muito importante. E tem a questão de mente. Eu fico imaginando assim, a dificuldade que é de conectar essa pessoa para que ela entenda. Que primeiro ela precisa, que é o que você sempre fala, precisa ir para a mente e o corpo vai vir logo depois, né? Como é que é isso na prática, lá dentro da academia? Essa parte mental. Antes de mais nada, isso é um aprendizado, como qualquer outro, como aprender inglês. Então... Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer em qualquer período da vida. Só porque, como qualquer aprendizado, o mais importante é que tenha significado. Se não tiver significado, dificilmente ele vai ter aderência. Sim. Assim como você vai aprender o idioma. Se você tem um propósito, se você tem um motivo, você aprende com muito mais facilidade. Então, na musculação também, na musculação não é diferente. Então, a primeira barreira é esse significado. A pessoa tem um significado, que seja um casamento que ela tem que ir. Sim. É uma porta de entrada. Tem um motivo, né? Um goal, assim. Sim. Então, Mas depois se torna um negócio quase com a dependência, né? Sim, eu ia chegar lá. Então, assim, a porta de entrada, né? Entrou, a gente já superou esse... Não, tem um motivo para estar aqui? Pode ser uma doença. Mas aí é uma questão muito mais adaptativa. Eu vou entrar um pouquinho na neurociência. Sim. Se eu viajar demais, você me busca. Vai lá e me busca, tá? Pode ir que nós vamos juntos. O nosso cérebro, ele tem muita dificuldade em criar novos caminhos neurais. Mas ele é muito, muito bom em aproveitar caminhos neurais que já existem. Então, o mais interessante eu vou fazer musculação. Que horas? 6 horas da manhã. O mais importante é você tentar pegar um caminho neural que já existe e colocar a musculação como substituto. Um exemplo. Explica melhor. Eu acordava às 6 da manhã, mas eu trabalho às 8. Sim. De 6 até 6h40, eu ficava deitado na cama mexendo no celular. Sim. Pode parecer totalmente antagônico, mas ali tem um comportamento. Um comportamento de conforto, você está lá dentro, mas é um comportamento, existe uma via neural para aquele comportamento. O grande segredo é por isso que a pessoa tem que ter uma motivação antes. Ela pega essa motivação, soma com esse comportamento e pega a musculação e coloca dentro desse comportamento. Tá, eu pego aqueles 40 minutos que eu sei que eu vou entrar na internet e eu saio correndo para academia. Exatamente. Do jeito simples é esse. Exatamente. E você vai utilizar, isso a gente está falando de um tempo cronológico mesmo, né? Então, o que eu faço das 6 às 7? Eu mexo no celular. Ali, pode parecer que não, mas tem um caminho neural feito, que é um caminho quase próximo de um vício. Sim. Dopaminérgico. Você fica ali, né? Você pode pegar esse caminho dopaminérgico e colocar outra atividade. Você fala, poxa, Diego, mas tu tá comparando deitar na cama com o celular e musculação? Não, eu tô
comparando a via neurológica daquele comportamento, que no fim vai ser dopaminérgica. O que vai depender é o tempo que você vai levar para colocar essa musculação como uma ferramenta dopaminérgica. E você já me explicou, a neurociência e tudo, que a parte muscular do corpo solta hormônio, é isso mesmo? Tipo, não é só o cérebro, não é só as glândulas que soltam hormônio, o músculo solta hormônio? Sim. Quando eu me formei, há mais de 15 anos atrás, quando você pegava um livro de fisiologia, estava dividido em sistemas. Então, né, o sistema é isso, são partes divididas junto, forma um todo, né? Então são sistemas. Sistema cardiorrespiratório, sistema excretor, sistema límbico, e sistema endócrino, que é o sistema que libera todos os hormônios. Hoje, né, estou falando de coisas de 15 anos atrás, mas que foram escritas há 30 anos atrás, que eram as referências utilizadas naquele momento na faculdade. Hoje, quando você pega um livro, o sistema, dentro do sistema endócrino, né, endócrino são as glândulas, tireoide, suprarrenal, testículo, os músculos estão dentro do sistema endócrino, ou seja, os músculos estriados esqueléticos, né, bíceps, quadríceps, eles são glândulas do sistema endócrino. Doideira. Tá bom, então vamos lá, né? Eu tô falando demais. Mas uma glândula do sistema endócrino, a tireoide, você consegue fazer com que a tireoide libere T3 e T4 agora? Não. Então você não tem autonomia sobre ela. Mas os músculos você pode levantar agora e fazer 10 agachamentos. Então, o grande trunfo da musculatura... E o que ele libera quando eu faço exercício? Libera uma substância que chama miocinas. Miocinas? Mas o que ela faz, então? Várias coisas. Eu vou te apertar. Só coisa legal. Tem várias miocinas. Mas por que dá essa sensação depois de... Deve ser daí, né? Isso aí não são miocinas, são neurotransmissores. Tá. Isso aí já é muito mais um comportamento de impulso elétrico neurológico. Tá. Mas voltando lá para as miocinas, assim, uma coisa que é bem já bem estudada agora, 2023, 2024, 2025, principalmente pós-pandemia, a importância que tem o exercício físico, principalmente o treino de força, na preservação neurológica e também não vou dizer o combate, mas na prevenção de doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer. Sim. Então vamos lá. Tem esse papo de assim, agora tá mais difundido, dos senhores e senhoras terem que fazer musculação. Sim. Não tinha isso, sei lá, acho que 10, 15 anos. Se eu começar a falar um monte de coisa difícil aqui, você vai lá e me corta. Mas assim, ó... Vou tentar traduzir. Tá. Tem uma moléculazinha que chama BNDF. BNDF, ela é produzida principalmente depois dos 30 anos. Ela é produzida desde sempre, mas com o avanço da idade ela vai sendo cada vez mais produzida naturalmente pelo corpo. Ela é neurodegenerativa. Ok. Então, quem tem Alzheimer, principalmente precoce, os níveis de BNDF são altíssimos. Então ele é um dos maiores fatores de destruição neurológica. Só porque tem uma miocina que ela combate o BNDF, chama irisina. E olha só que coisa legal, a irisina ela é liberada só na contração muscular. Então ela preserva mesmo o DNA ali. Ela combate o que destrói exatamente, ela combate diretamente o BNDF. E quando a gente fala neurônio, a gente só pensa ela é um defensor dessa destruição de neurônios. Com certeza, ela combate quem destrói resumidamente, a musculação, ela deixa os seus neurônios mais saudáveis porque ela não deixa o maior inimigo deles agir. Quando a gente pensa em neurônio, a gente fica pensando em cérebro, mas a gente tem neurônio no corpo inteiro. Tem neurônio na unha, no dedão. Tudo é neurônio, tudo é troca elétrica e química para fazer com que o corpo mova. Sim. Então, o neurônio é uma célula. Então, quando você vai tendo uma degeneração neuronal, o que você está perdendo é vida. Está envelhecendo. É um processo de envelhecimento. Beleza. E me ajuda assim com o pessoal de loja ali, vamos falar pro vendedor que vai ter o Hulit na loja dele e ele vai chegar o cliente para esse produto, né? Como que a gente conta essa história
e explica de um jeito rápido por que vale a pena ter um Hullit para treinar. Porque é um jeito muito fácil que o pessoal das lojas vão conseguir entender e que a gente consegue falar para o cliente de uma forma fácil. Eu acho que duas coisas que elas têm que ser marteladas o tempo todo, eu estou falando da minha experiência com o produto, segurança e durabilidade. Sim. Isso aqui é o que tem que ser falado o tempo todo. E eu acho que se o cara investe um certo, né, compra um tênis, acho que o mínimo que ele quer é que ele dure, né? E esse aqui dura. Então, isso eu acho que já deve estar assim, no começo da conversa. Sim. É durabilidade e segurança. Tipo, em vez de ele comprar 2, 3 tênis... Ele vai comprar um, com toda certeza. Com toda certeza, e eu testei por 1 ano e meio, treinando pesado com esse tênis. Em cima disso, né? Por que levar um Hullit e não levar um outro tênis? Primeiro que ele é um tênis que foi desenvolvido especificamente para treinos de musculação. Sim. Principalmente para membros inferiores. Né? Então, se você tem um tênis para membros inferiores, você vai treinar qualquer outra coisa com ele. Que eu já disse. E falando desses tênis, porque a gente tem muito pessoal falando de tênis reto, totalmente reto. A gente já falou sobre a palmilha, que é o diferencial para isso. Mas tem o que é o perigo da pessoa sair e ir para uma academia com um tênis de corrida, um tênis de EVA, e em relação ao Hullit, qual que é essa diferença? Assim? Vai entrar no que eu acabei de dizer sobre a segurança, né? Sim, um tênis de EVA, se você coloca uma carga que nem precisa ser uma carga tão alta, ele vai esborrachar. Ele não vai te dar estabilidade. Você vai estar como se estivesse fazendo um agachamento em cima de uma cama elástica. Então, articularmente falando, isso aí é bem prejudicial, principalmente para os joelhos. Então, vou falar rapidinho aqui das articulações. Sim. Né? A gente tem uma sequência lógica na função das articulações. O tornozelo, ele é uma articulação de mobilidade. Ele tem que ser móvel, ele tem que ser molinho, flexível. O joelho, ele é estabilidade, ele tem que ser duro. Tanto é que o joelho, ele só faz duas coisas, exatamente, para frente e para trás. O tornozelo não faz isso aqui, então esse é mobilidade, e esse tem que ser estável. Quando eu tiro esse componente dessa articulação, que é mobilidade, e deixo ela dura, ou com calçado reto, ou com a hipermobilidade, que é um tênis com EVA, quem começa a fazer essa função é o joelho. Você começa a girar o joelho para tentar compensar essa falta de mobilidade, principalmente do... É um perigo. É um perigo. Grandes lesões vêm desse tipo de falta de estabilidade do tornozelo, né, que o joelho, consequentemente, começa a fazer essa mobilidade. E estar preso no chão auxilia bastante nessa segurança. Eu vou falar um pouco do lojista, tá? Do que eu acho que tem que ter um Hullit na sua loja também, que eu acho que a gente consegue se encaixar num segmento que hoje não é atendido. Acho que em qualquer loja você não tem um tênis pensado para isso, pensado para um treino, muito qualificado funcionalmente, mas com uma durabilidade gigante, né? Então você consegue ter borracha, né? Para quem é sapateiro, você cheira isso aqui e sabe que é borracha natural que vem da seringueira. Então faz muita diferença, né? E o quesito, quando a gente foi para beleza, para moda, que era um dos preceitos, que é para você usar bem qualquer look, você conseguir usar o Hullit, ele atende super bem, né? A gente já conversou mostrando esse tênis para muita gente, para lojista, para vendedor, e está sendo muito aceito. E eu acho que isso aqui na vitrine, esse produto na vitrine vai fazer uma grande diferença para qualquer lojista aí do Brasil. Então, acho que é só procurar a nossa equipe e se conectar aqui com a Hullit. E a versatilidade dele dos cadarços. Fora isso, nem estava esquecendo. Então, a gente desenvolveu também cadarços diferentes. Então, o Hullit vem com 3 cadarços. Né? Então, quando a gente estava ali no desenvolvimento, a gente queria esse cadarço mais alargado, que eu acho que é uma tendência, e nas composições de cor. Então, ele vem no branco, né? Não sei se dá para ver bem aí, né? E o outro cadarço preto,
Cadarço Então, mais largo, estilosão, né? Cadarço estilosão, cadarço preto em algodão, né? Não é poliéster, então um cadarço de muita qualidade também. E a gente trouxe, tá aqui meio bagunçadinho, mas um cadarço circular. Tem um que eu estou usando, que é para aquele cara mais discreto também, quer usar um cadarço fino, você consegue adaptar. Então, 3 cadarços. É uma questão bem diferente de se ver. O que eu acho que vai encaixar para todos os públicos, né? E é isso, a gente, para esse lançamento que a gente vai lançar, a gente tem uma outra estrutura também, que é esse tênis. Inclusive o nome do tênis chama Faith, né? Que é fé. Então acho que depois da gente fazer todo esse caminho de silenciar o mundo, de olhar para dentro, a gente fala do fuck normality, de fugir da normose. Não preciso disso, estar em bolhas e tal, e fazer seu próprio caminho, né? Você vem para o ter fé, porque esse processo não é simples também. Você precisa ter fé no processo, ter fé em Deus, ter fé em você, não necessariamente do jeito que você acredita, até porque a gente permite esses diferentes olhares, a gente respeita esses olhares, mas sem fé em você, sem fé no processo, a gente não acredita que dá para ser Hulit, não. Então, a gente tem agora esse lançamento dessa Color do Faith, né, que é esse modelo do tênis, preto com violeta, é uma cor, pega aí para você ver. Ele tem um detalhe bem lá embaixo da tela. Lá embaixo ele tem um violetinho aqui por dentro. Né, que se você olhar bem, ele tem um violeta. Então é uma cor super atual, super charmosa, e essa versão é uma versão limitada. Então nós vamos ter pouquíssimas unidades desse tênis. Quem comprou, comprou. Comprou, vem numerado. Então para quem gosta de tênis e quer ter um tênis que não vai ter na rua, super exclusivo, tem que aproveitar. Então daqui uns dias a gente lança essa colorway, tem que correr para a loja, tem que correr para o site, que senão perde. Isso aqui realmente a gente não vai fazer de novo, né? Então é uma versão super especial. Eu já garanti o meu, o 01, então já está comigo o 01. 02 é meu. O 02 é seu, então vamos correr atrás, que esse aqui não vai ter mesmo. Eu acho que além de ter para colecionar também, é um negócio super especial para presente. Flávio, então tá. Hulit, o tênis Hulit é um tênis, a gente já falou, um tênis muito estável, ótimo para treino, mas para quem é esse tênis? Ele foi desenvolvido para quem? Existe isso? Para quem ele foi desenvolvido? Ele pode ser para qualquer pessoa? A gente no marketing, né, vai seguindo a estrutura para construir a marca dos arquétipos. Então a gente partiu do arquétipo de rebeldia. Né, já está o nome aí, fuck normality, não aceita a normose, né, vai pelo seu caminho, rule it, domine a parada, faça as suas regras, não precisa seguir regras. Né, então já está na cara qual que é o nosso arquétipo. E eu acho que a hora que você entra, a gente fala muito dessa rebeldia raciocinada. Não é só quebrar as coisas, talvez até possa ser em algum momento, mas é raciocinar. Por isso que a gente fala de silenciar o mundo, olhar para dentro. Então essa rebeldia de inconformado, que eu acho que é o que é esse arquétipo quando você fala nessa visão de marketing. Uhum. Agora, para o público, a gente sabe que muita gente vai se identificar com isso, né? A gente começou achando que seria geração Z só, né? Mas eu acho que a gente é uma eterna geração Z, a gente está nos 20 e esse mindset de buscar uma melhoria, de tá sempre querendo evoluir, não vai mudar. Né, dos 20, dos 40, dos 60, dos 70, e cabe esse produto perfeitamente. E no dia a dia, na parte, na vida, em qualquer ocasião você pode usar. Então, não dá mais para segmentar um produto que tem tanta versatilidade, né? Uhum. Acho que é isso. Diego, você, além de desenvolvedor técnico da Hulit, fala um pouco do seu trabalho. Aliás, você faz um monte de coisa, né? Conta um pouco do que você anda aprontando, além de ser nosso consultor técnico, tester do Hulit. Sim, eu acho que é importante começar com a minha área de formação, né, que é o que me dá esse horizonte para falar sobre essas coisas, né, a parte do treino, da fisiologia, e é uma coisa que me interessa muito.
E futuramente não, mas eu consegui depois dessa base ir mais para a parte psicológica, que é uma coisa que me encanta muito. Então, eu sou formado em Educação Física na Universidade Federal de Goiás, eu sou licenciado e bacharel. Logo em seguida eu fiz uma especialização em Fisiologia do Exercício, depois eu fiz uma outra especialização em Treinamento de Força, depois eu fiz uma outra especialização em Nutrição Esportiva. E gosto de estudar. Gosto bastante. E agora estou terminando uma especialização em Neurociências. E como eu estava dizendo, né, eu acho muito importante essa... para mim, na verdade, nem é importante, é fundamental esse conhecimento psicossocial para você aplicar tudo que a fisiologia, que o treinamento esportivo nos dá como bagagem, né? Sem você entender o ser humano, você não consegue aplicar nada. E Diego, o que é esse novo projeto seu que você está preparando aí? Sei que tem um livro, Sim, tem um e-book. Tem um e-book, tem para quem que ele para quem que serve, como é que vai funcionar? Na verdade, esse e-book vai ter um pré-lançamento, né, na sexta-feira, e o lançamento no domingo, dia 8 de junho. Legal, já tá em cima, Já né? tá, semana que vem. E essa semana, na verdade, semana que vem. E ele é específico, né, ele foi desenvolvido para professores recém-formados ou estudantes de educação física que estão se formando. Então, nesses 17 anos de profissão, eu notei, né, e também esse e-book, ele é a minha história. Tudo aquilo que eu vivenciei, todas aquelas dificuldades que eu tive, né, a forma que eu lidei com essas dificuldades virou conhecimento, esse conhecimento está no e-book. Observando, né, esses alunos professores recém-formados entrando na academia, eu vejo a dificuldade que eles têm de se inserirem nesse meio. Né? Ora por dificuldade mesmo de relacionamento, falta de algumas ferramentas técnicas. E esse e-book, ele é dividido em 5 capítulos, cada capítulo com um cerne, né, que vai estruturar essa sua carreira. E eu queria muito ter tido um material desse quando eu estava formado. Eu acho que te faltou isso, né? Acho que na faculdade você não chega pronto, né? Eu teria reduzido uns 10 anos nessa jornada que eu tive. Eu imagino que seria muito difícil você às vezes trabalhar com 8 pessoas, uma hora atrás da outra, 8 pessoas chegam com um problema, outra com outra coisa. Existem várias barreiras, né, quando o aluno, né, / professor recém-formado chega para trabalhar. Uma é isso que você acabou de levantar, essa dificuldade em estar ali passeando entre várias personalidades, coisa que um psicólogo faz com maestria, né, com excelência, treinado até porque essa é a profissão dele. Então, o personal, ele está muito longe, né, o professor de educação física, de ser um psicólogo, mas existem nuances ali dessa maleabilidade que ele tem que ter em todo esse decorrer do desenvolvimento profissional dele. Tem essa parte que eu acho que é bem complexa, mas tem outras coisas que você já me falou de como precificar. Sim. Difícil. Sim. Como que se portar, porque você está tratando com gente de alto nível. Uma pessoa que paga um personal, a fala, o jeito é totalmente diferente, às vezes, de como a pessoa vê. Eu faço um recorte aí, e aí já faz parte dos meus estudos sociológicos, né? Assim, quase que antropológicos. Por quê? Quem é o professor de educação física recém-formado? Você precisa entender quem é essa pessoa. Não sei quem é? Ele nunca vai ser um filho de um rico. Por quê? Vamos dar 2 passos para trás para a gente entender isso. Os cursos de licenciatura de faculdades federais ou estaduais, faculdades públicas, os que têm o menor ponto de corte são esses, né? São os cursos de licenciatura. Aliás, os cursos que têm o menor ponto de corte é licenciatura. Quando eu fiz educação física era 2 por vaga. Medicina dá 270 por vaga. Então quem vai passar em um curso de medicina e quem vai passar em um curso de licenciatura? Então já existe um recorte antes de entrar na faculdade. São pessoas de baixa renda que procuram esse tipo de formação, até porque é a única opção
na maioria das vezes. Sim. Essa pessoa passa por todo esse processo e sai da faculdade vivendo em um ambiente que não é esse ambiente que ela vai trabalhar, onde tem, que eu chamo de clientes de cliente AA. Ele não tem esse material, na maioria das vezes, de repertório cultural, né? De cultural, de experiências de relacionamento para atender esse público. Esse e-book vem com 2 capítulos que falam especificamente desse como você consegue ferramentas, as referências necessárias para você buscar esse conhecimento. Legal. Eu acho que é um baita projeto, que eu acho que vai ter muita gente, tanta gente que se forma aí, vai ter essa dificuldade. Realmente mexer com essa classe A não é simples, né? Sim. E nessa intensidade, porque você fica 1 hora com a pessoa 3 vezes na semana. Sim. É intenso. Então. O e-book é um canal direto para você acessar isso, né? Sim. São ali 25 páginas, muito didático, de fácil leitura. Você já vai ter esse apanhado geral do que é esse primeiro caminhar na profissão, mas eu também tenho uma mentoria que eu mentoro alunos, né, recém-formados, que querem esse progresso mais rápido ainda. Essa mentoria já existe, né? Essa mentoria já existe. Já tem outros profissionais que estão... Exatamente. Eu já tenho alguns mentorados que fazem parte dessa comunidade e esse escrever o e-book é uma forma de capilarizar todo esse conhecimento que eu vim adquirindo nesses 17 anos. E Diego, me conta como é que eu consigo esse e-book, para onde que eu acesso, me fala como que a gente consegue. Esse e-book está na plataforma Hotmart, né? Então ele já está lá disponível, eu só não disponibilizei o link ainda. Vamos colocar o link aqui, né? Vamos. Pra galera o link acessa o link aqui, acessa o link, ó. Vocês já vão ter acesso, né, a esse e-book, como eu disse, no domingo, dia 8. Só lá, clicou, vai aparecer lá toda a interface do produto e tá lá prontinho para vocês. Tá bom, e se a gente quiser saber mais de você, te procurar, redes sociais, pra onde que a gente rede social que eu sou mais ativo é o Instagram, Diego Prado _trainer, é só digitar lá que vai aparecer minha fotinha. Beleza. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, valeu demais. Até mais.